Psicólogo, e a gente vai falar sobre os efeitos do álcool. Já começando falando, porque álcool, minha gente, apesar de ser legalmente aceito, ter os impostos todos, né, inseridos, é uma droga, né? Altera o nível psíquico, a depender da quantidade e da sensibilidade do cidadão. E a gente já pode fazer diferença, inclusive, entre usuário de bebida alcoólica e dependente de bebida alcoólica. Doutor Gustavo, bom dia. Bom dia, Rita. Bom dia a todos. Bem, é importante entender que existe o tipo de usuário que nós chamamos de usuário recreativo, Sim. certo? Que é aquele usuário que faz uso recreativo, uso esporádico, que geralmente está associado a situações de lazer, por exemplo, final de semana, festas e afins, e que por isso a gente já pode até entender que o consumo de álcool ele se torna tão difícil do processo de conscientização. Por quê? Porque geralmente ele está associado a práticas do lazer como um todo. Desde festas, aniversários, happy hours, práticas esportivas, por exemplo, assistir jogo de futebol. Isso, depois do baba, né? Tomar uma cervejinha. Do baba. Então, o processo de conscientização, ele exige, desde o processo de educação de base, o próprio processo de associação. Sim. Da relação álcool e direção. Beber em si não está errado, mas a associação do binômio, condução veicular e direção, sim. Com relação ao álcool em si, ele tem um grande problema. Por quê? Porque é uma droga de caráter depressor. Então, por ser depressor do sistema nervoso central, ele tende a relaxar demais o organismo. Por relaxar demais, a tensão, que ela é fundamental para a condução veicular, o indivíduo ele tende a perder essa atenção. E aí, como ele fica mais desatento, que é fundamental para a condução veicular, ele acaba perdendo aquela habilidade para conduzir o veículo. Sim. Que é um dos aspectos psicológicos. Outra questão que é fundamental, quando a gente associa a questão do dependente, que você tocou inicialmente, e do usuário, é que o dependente ele tem umas características específicas, como por exemplo, ele tem dificuldade para abandonar o uso, ele tem o que nós chamamos de síndrome de abstinência, ou seja, quando há uma redução do consumo do álcool, o corpo dele começa a apresentar sintomas de abstinência, ele apresenta o que nós chamamos de tolerância, em que há uma necessidade do aumento da dosagem da droga. Por exemplo, o que antes fazia o efeito com uma latinha de piriguete, sim, ele hoje precisa de uma dosagem maior, para poder ter aquele mesmo efeito inicial. Então, se uma latinha de piriguete faz um efeito interessante, ele hoje precisa tomar um latão, por exemplo. Entendi. Certo? Então, assim, são alguns fatores que são fundamentais para a gente entender essa diferença. Outro aspecto importante, entender também que a diferença de um usuário esporádico para um dependente é quando ele começa a substituir práticas que outrora eram de lazer para a prática única e exclusiva de consumo da substância. Ah, sim. Do dia a dia mesmo, né? Para fazer pequenas atividades ou grandes, se trabalhar, por exemplo. Isso. Entendi. Isso. Doutor Gustavo, tem um usuário, né, aquele recreativo, tem uns que dizem assim, e Marcelo também já deve ter ouvido, inclusive em operação de blitz, mas eu sei o meu controle, eu sei a minha medida, eu tenho controle da minha medida, ou então eu dirijo melhor depois de tomar uma taça, ou um copo, ou uma latinha. Isso existe? Pra lei não existe, viu? Não tem mínimo nenhum, é zero, acabou-se. Na verdade, é uma crença que o indivíduo cria, acreditando que, claro, pelo princípio da tolerância, ele acredita que o fato de ter desenvolvido essa habilidade de beber mais e não sentir aquele efeito de embriaguez inicial, que sentia quando tomava aquela quantidade inicial, sim, ele acredita que ganhou essa habilidade e que pode beber mais e que por isso ele aguenta, que ele tem essa resistência, quando na verdade é apenas uma questão psicológica, ele acredita nisso. O organismo dele, ele continua respondendo, ele continua sendo dopado pela substância do mesmo jeito quando outrora tomava com a mesma dosagem. É assim? Já acontece assim? Bom, acho que a questão é muito subjetiva, né? Uhum. A pessoa achar